No vídeo de hoje nós veremos como Blue Exorcist nos mostra a importância de enfrentarmos os nossos abismos, ou seja, nossos demônios, medos, aquilo que mais nos aflige, para sermos uma pessoa melhor e viver dignamente. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. Se você é novo por aqui, tenho uma proposta a você. Assista 3 vídeos do canal e se você achar pertinente ao seu cotidiano, considere se inscrever no mesmo. Agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Blue Exorcist é um daqueles animes que eu assisti ali sem muita expectativa. No entanto, com o desenvolver da trama e principalmente no final da segunda temporada lá em Kyoto, me chamou muita atenção, fez eu gostar desse anime muito e esperar ansiosamente pela terceira temporada, que muito provavelmente não venha. No entanto, já estou acompanhando pelo mangá para saber como é que essa história termina. Um outro ponto que me chama a atenção sobre esse anime é que eu vejo poucas pessoas comentando sobre, mas a sua obra, tanto no quesito de animação, de construção de personagem, tal como a mensagem positiva que ela nos traz, é muito boa. E tanto que eu sinto que ele é um pouquinho injustiçado. Deveremos falar mais sobre ele. Por isso que eu estou trazendo este vídeo aqui, falando sobre a importância de enfrentarmos os nossos abismos, os nossos medos. A inspiração para esse tema veio do penúltimo episódio da segunda temporada, quando o Mephisto, uma vez que o Rin consegue tirar a espada e enfrentar o rei lá do impuro, ele fala: agora, para encerrar aqui, eu quero dar Nietzsche a vocês que estão assistindo essa batalha. Se você olha muito para o abismo olha para você. Se você luta muito contra um monstro, você pode se tornar esse monstro. Ou, no caso ali, ele usa as palavras demônio. Se você luta muito contra um demônio, você pode tornar-se esse mesmo. Então, nós vamos entender qual que é a proposta desta frase. Antes, nós temos que fazer uma ressalva aqui. Nietzsche, eu já trouxe algumas vezes no canal, trabalhando com Dark, One Piece, Johnny Darko e entre outras obras. Como eu já disse, ele é um filósofo extremamente complexo. Não é minha intenção esgotar toda a ideia dele aqui, mas só de trazer alguns pontos citados na obra que nos ajuda a compreender o enredo e trazermos algumas reflexões sobre o tema. Nietzsche se considerava o filósofo do martelo, uma vez que ele saía batendo em tudo. Se as coisas quebrassem, era porque não eram boas, então ele deixava de lado. E aquilo que sobrevivesse a essa pancada é que era bom e tínhamos que seguir em diante. E ele faz isso com os pensamentos, com os medos, com tudo. Nós não podemos ter medo de nada. A dúvida corrói. E o autor propunha que você tinha que enfrentar tudo aquilo que lhe incomodasse. Se tem algum ponto, alguma amarra que você deixou em aberto, você tinha que ir fundo, porque senão isso nunca ia deixar você em paz. Aí que vem aquela frase: se você olha muito para o abismo olha para você. Como já dito, a dúvida corrói. Será que isso, se eu fizesse tal coisa, ia dar certo? Você fica ali pensando, uma dúvida gerava outra dúvida, que vai, e no fim você se esgota mentalmente e não faz nada. Então, qual que é a grande proposta? Não fique na dúvida. Vá e se movimente. No entanto, segundo engenheiros do Havaí, a dúvida é o preço da pureza. Uma vez que você deslumbra e vai atrás de descobrir as coisas, você nunca mais consegue olhar as coisas tal como você interpretava antes. E é justamente aqui, nesse momento, segundo Nietzsche, que nós temos um processo de amadurecimento, seja social, psicológico, seja lá como for. Então, quando você toma coragem e enfrenta seus medos, mesmo que isso te traga dor, te traga sofrimento, no fim do processo você se torna mais forte. Uma outra frase dele bem famosa é: aquilo que não me mata me deixa mais forte. Que aqui no Brasil a gente conhece, um parênteses rapidinho, a comida cai no chão, a gente vai e come rapidinho e fala: o que não me mata engorda. Esse é o sentido. Se não me matou, se eu sofri e consegui sobreviver, eu fiquei mais forte. Isso eu levo para a vida. E agora aqui fazendo um paralelo com Blue Exorcist, como é que isso vai se estender? Durante toda a trama, o Rin, ele fica com aquele estigma de ser o filho do demônio. Então ele é entendido como um vilão, muitas vezes, um cara que não deve ser confiável, e muitas vezes ele inclusive se sente de tal forma se inferiorizando. E neste processo que ele fica na dúvida,
ele não consegue fazer as coisas devidamente, nem controlar a chama para onde quer que ele tenha que fazer, muito mesmo depois tirar a espada da bainha. Tanto que boa parte do seu treinamento é de tentar acender as velas com as mãos, que ele nunca consegue. E fica toda a trama na primeira e na segunda temporada, esse desenvolvimento do personagem, porque ele fica olhando para o seu abismo, que é justamente ser filho do demônio, filho de Satanás. É você, Satanás? E ele se vê como uma coisa ruim. Então ele não se sente capaz, ele não se sente digno, ele não tem autoestima, ele não consegue fazer nada. Somente no final ali da segunda temporada, no qual que ele entende, ele olhou pro abismo, ele enfrentou, falou, sou filho do demônio? Sou. Mas eu quero agir como ele age? Eu quero fazer as atrocidades que ele fez? Não. Por mais que eu seja filho dele, eu não escolhi ser. O que importa é o que eu farei daqui pra frente. E ele toma essa determinação, consegue controlar sua força, tira a espada da bainha, vai pra cima do rei impuro e controla sua chama, purificando tudo mais. Ou seja, ele se tornou mais maduro, se tornou mais forte, conseguiu controlar as suas chamas, o seu poder, quando ele olha para o abismo, enfrenta ele. Por mais dolorido que seja, admitir que ele é um demônio, um filho de Satanás, mas é isso que ele é, não tem como ele mudar. O que ele pode mudar? As suas ações, como ele vai agir. E dessa forma, ele consegue conquistar a confiança dos demais. E o mais legal que eu achei na série é que não vai mostrando somente pro Rin essa questão de enfrentar o abismo. Isso todos os personagens vão enfrentando no decorrer da trama. Mesmo os mais seguros, como o Kura, o irmão do Rin, ou o Suguru, que são os Bambambans, eles também têm que enfrentar o abismo deles. E todas as demais pessoas que são possuídas por um demônio, geralmente, na maioria das vezes, é porque elas têm a fraqueza, não conseguem enfrentar os seus abismos, seus medos, se deixam levar por isso e acabam sendo possuídos. E os espíritos maléficos fazem o que fazem. Daí que tem que entrar os exorcistas para tirar isso tudo. Então, na prática, o que seria o Blue Exorcist? É você enfrentar seus medos, é você encarar aquilo que você é, e assim você consegue expelir todo o mal. Porque uma vez que você não enfrenta, aquilo fica dentro de você e ele vai ganhando força, crescendo e te consumindo. E os exorcistas são as pessoas que conseguem controlar isso, não só deles, mas traz a força para os demais. Que uma vez que ele tira o demônio dos outros, eles têm que buscar formas disso não acontecer mais. No entanto, tem outros detalhes aqui de Blue Exorcist que envolvem religião, a cultura clássica e tudo mais, que eu deixarei para trazer em outros vídeos. Então fica assim. E aí, conseguiu entender a relação entre Nietzsche, a teoria do abismo e Blue Exorcist? E você? Qual é o demônio, qual é o abismo que você tem que enfrentar diariamente? Compartilhe aqui conosco nos comentários. E para encerrar aqui eu quero fazer a sessão agradecimentos, que vai ao Matheus, meu primo, que indicou assistir Blue Exorcist. Tá aí, Matheus, assisti, gostei pra caramba, estou fazendo uma série de vídeos. Muito obrigado, primo. E lógico, não poderia deixar de agradecer a Línia, minha esposa, que me ajuda a estruturar o canal como um todo. Muito obrigado, amor. E não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!